A história da mina tá crescendo, tem muita gente querendo se empregar. As entidades, a igreja dizendo que o minério pode nos prejudicar. A história da mina tá crescendo, tem muita gente querendo se empregar. As entidades, a igreja dizendo que o minério pode nos prejudicar. Aqui a gente está passando no distrito de Mandiaçu. Essa estrada aqui, esse caminho, é por onde as cargas elas normalmente passam. Então geralmente saem aí 4 carregamentos, entre 3 a 4 carregamentos por ano. Ela percorre um trecho de estrada de chão e ela passa bem por dentro do distrito. Então o local bem habitado, próximo à sala de aulas. Então geralmente a carga ela passa por essa estrada e passa no horário pela manhã também, né? Estamos na comunidade de Gameleira. São cerca de 28 famílias que moram nessa comunidade. Eles estão a menos de 1 quilômetro da mina e sofrem diariamente os impactos dessa mineração. Todo o processo de detonação, a poeira que gera a partir do processo das explosões, cai diariamente sobre os telhados dessas famílias. O que eles disseram que ia implantar na região, a gente não viu não e nem vai ver. Para mim, mesmo, a exploração de urânio significa morte, porque eu vejo a comunidade ela sendo explorada, a cada dia problemas e mais problemas acontecendo e sem nenhuma solução. Então, para mim mesmo, é morte. O que chegou é o que a gente vê, recebendo essa poluição, bebendo água contaminada. Todas as nascentes que a gente tinha, de onde a gente tirava a sobrevivência das nossas terras, hoje a gente já não consegue mais produzir nada. E se produz, a gente não consegue comercializar. Água de beber a gente não tem, tá vindo de fora. Nós estamos pagando para pagar para nós por mês 2 barril de 240 litros. A vida aqui na comunidade ela se tornou muito difícil, né? A gente não tem como sobreviver aqui.
As pessoas sobrevivem aqui exclusivamente de aposentadoria e benefício social. Os empates que teve aqui, moça, aí teve uns tempos que nós não vendíamos um porco, não vendíamos um gado. Agora, o porco e gado a gente não tem mais para vender, né? As coisas, assim, ó, os mantimentos da roça a gente não vendia, o pessoal não queria. Um queijo, um requeijão que a gente não vendia, por causa que tinha medo dos problemas daqui, que o gado comia daquele capim, bebia daquela água, né? Agora ficava sem vender. Quando as pessoas descobrem que é da região aqui do entorno da INB, eles não compram. Deixou mesmo de criar, deixou de plantar, até para não estar chegando na feira e ter que voltar para casa com aquilo, novamente para casa e decepcionados com aquilo, né? E piorou tudo. Nós não podemos plantar uma horta mais na beira do rio, assim mesmo de plantar, aqui lá em cima a sujeira vem tudo dentro do rio. Agora eu planto uma hortinha na beira da casa do poço aí, né? Ninguém sabe o que tem nesse poço. Eu furei esse poço aqui, usei água dele uns 2 anos para criação aí, até eu tinha tomado até café dessa água aqui. Eu usava até para ser humano. Aí quando fez uma análise foi que descobriu que tinha um problema. Já tinha tempo que estava usando. Nós estamos aqui no entorno da INB, de frente do horto. Esse local, esse riacho que passa por aqui é um ponto de pesquisa do relatório do CRINRAD. No dia da coleta, esse local foi constatado que o nível de radiação aqui está 800 vezes acima do nível permitido. Vale lembrar que toda essa água que desce por aqui, ela advém de todo o transbordo que acontece das piscinas e também do bota-fora, que eles chamam. O processo de lixiviação da água desce todo por aqui. De primeiro tinha câncer, mas não tinha como o qual está tendo hoje, não. Eu achei que aumentou muito mais. Tanta coisa tóxica, com tanto veneno, com tanta coisa aí, né? Porque antes não tinha tanto problema de saúde, hoje a gente vê as pessoas adoecendo e morrendo. E é os boi aqui em redor, aqui em torno da mina que estão matando. Tem gado que não tem filho, tem gado que está apodrecendo as costelas todinha. Você vê, mas esse gado que mata assim, ninguém come. Um cara que veio, que ele é especialista, acho que sobre assim, essas doenças, falou que o gado está dando cirrose, está dando câncer do fígado, né? Do fígado passa para o corpo. E se uma parte está afetada, os outros tudo deve estar também a mesma coisa, né? Quando eles vieram para cá mesmo, que começaram aí, que ia começar a implantação mesmo da mina, né? Eles prometiam emprego para todo mundo, falou que ia melhorar a qualidade de vida, que todo mundo ia ter um emprego. E como a comunidade, assim, pobre, carente, sem nenhum conhecimento, todo mundo caíram na lábia deles, né? Acharam que realmente eles estavam falando a verdade e que iria dar emprego, que a qualidade de vida ia melhorar, e que ia vir energia, que a gente ia ter água, que a gente ia ter posto de saúde. Uma coisa que a gente nunca teve. Chegou aqui um dia o próprio gerente da empresa. Aí a gente conversando, eu fiz esse questionamento para eles. Por que a gente, que tem só a possibilidade de o pessoal de fora empregar aí e o povo do lugar, não. Eu moro numa comunidade que tem 220 pessoas e a gente não tem lá dentro trabalhando 10 pessoas. E essas pessoas são todas terceirizadas, né? Mas assim, eles põem as pessoas lá 3 meses, quando aquele serviço está terminando, eles falam que está terminando, mas não está. Eles põem aquele tanto para o trabalhador fazer, quando está terminando aquele serviço, eles põem aquele para fora e pegam outro, para não ter direito a nada. Diz que hoje não está podendo fazer mais. Mas faz, depende de interessar, faz. Porque a máfia nunca acabou. Vencia os 3 meses, a pessoa tinha que pegar RG e CPF de outra pessoa e ele mesmo continuar ali mais 3 meses. Era assim. Mas registrar de maneira alguma. Como é uma comunidade pequena, são famílias, né? Então eles pegam de cada família e vão lá pegar uma pessoa. Então aquela família, ela está proibida, de uma certa forma, né, de falar contra a empresa. Então se você chega na comunidade hoje e vai perguntar alguma coisa para alguém da comunidade, eles não vão negar, vão falar que é mentira, que nunca houve vazamento, que nunca houve nenhum problema. Algumas pessoas da comunidade negam isso, né? Acha que tudo isso aí é uma maravilha, por conta de um salário mínimo. Mas tem gente que não gosta que fala da Urana, não, porque tem muita gente empregada lá dentro. Eu conheço casa aqui que não está indo na reunião mais, porque tem gente trabalhando lá dentro de pouco tempo para cá, fala que está doente, coisa e tal, mas não é, porque não quer ir, não quer dar uma força. Eles não podem falar nada da empresa, lá dentro acontece tudo às mil maravilhas, não tem nenhum problema, porque se eles disserem, se quer uma coisinha contra a empresa, ele é demitido. A hora que eu sair daqui, deixa o que para nós? Carrega as riquezas todinha
E deixa para nós o lixão com veneno, né? Só o lixão com veneno. A INB não produz urânio, a INB produz gasto. É uma empresa para gastar dinheiro. É o lugar onde se gasta dinheiro, onde o governo joga dinheiro fora, onde algumas pessoas enriquecem. Então, o que se produz ali é gasto. Olhando oficialmente e talvez olhando por parte de quem governa o município, o estado, representa progresso, representa emprego, geração de renda. Essa é a publicidade feita diariamente. Olhando do lado de quem vive lá no entorno, representa insegurança, sofrimento, danos ambientais e insegurança à saúde e à vida das pessoas. A gente tem uma licença, a Comissão Nacional de Energia Nuclear emitiu uma licença para a INB, URA, produzir 400 toneladas a ano de yellow cake. E assim, nem todo ano se produz, a gente conseguiu alcançar essa meta uma vez em 10 anos. Só uma única vez em 10 anos. O processo de implantação da mineração de urânio em Caeté não foi fácil, teve muito conflito, muita luta. Tem condição de produzir? Tem, muito mais que isso. Por que não se produz? Não produz porque falta equipamento, porque falta insumo na área. A gente já parou aquela usina porque não tinha sal. Já parou a usina porque não tinha ácido sulfúrico. Essa questão administrativa é deprimente, é vergonhoso. Eu fiquei sabendo que já desde 2000 tinha havido transbordamento, vazamento, os acidentes que aconteciam lá. A INB opera cada diretoria como células separadas, a gente chama de fazendinhas. Houve uma audiência pública no dia 7 de novembro de 2008, tinha mais de 1.500 pessoas no auditório da Rádio Educadora e o INGAR, o órgão de então responsável pelo monitoramento da água no estado, acabou fazendo análise e mostrando que não era só um ponto, mas chegou a ter 9 pontos de água entre poços artesianos, entre barragens e outro tipo de represamento de água que estavam contaminados e estavam inapropriados para o consumo humano. Um não envolve na fazendinha do outro e o que a gente vê é dinheiro sendo jogado fora, dinheiro do contribuinte. Muito dinheiro, é muito equipamento comprado errado, é muito equipamento que se compra e não se usa. Esses poços, esses pontos de água foram lacrados, a comunidade não foi suprida como se esperava por outra água, em alguns lugares a própria comunidade não aguentou e acabou rompendo o lacre e depois o próprio INGAR foi desfeito, hoje tem outro órgão. A gente manda muitos ofícios e nenhum é respondido, nem pela INB, a INB não responde os ofícios do sindicato, nem a CENEM. Não existem relatórios nem do Estado, nem da empresa que a população saiba se a água que está consumindo está apropriada ou não para ser consumida. Eu não entendo o porquê, eu não entendo porquê que deixar de falar é melhor do que se explicar. A gente vive numa situação de desinformação
de engodo, de propaganda enganosa, que o jornal A Tarde, em 2008, divulgou que mais de 30% dos ovos de Caetité são colocados causas não identificadas. E na maioria deles é câncer. Pois é, eu não posso dizer para você especificamente que existe uma implicação à saúde. Pode ter? Questiono. Porque eu não tenho hoje um estudo que me aponte o nexo causal entre o que mais se discute, que é a questão de neoplasias. Sem falar ainda que muitas das pessoas que já morreram com câncer morreram em São Paulo, ou em Belo Horizonte, em outro estado, e as estatísticas não são contadas como daqui. Nós temos atuado através da atenção básica. Por exemplo, eu estou assustado do índice de leucemia nestas comunidades, no entorno da NB e no município de Lagoa Real, que é aquele que fica abaixo da mina de exploração de urânio. Na região de Lagoa Real, nos últimos 3 anos, são mais de 10 óbitos de leucemia. Hoje nós não temos um estudo que possa nos direcionar em relação a qual o acompanhamento que teve ao longo do tempo dessa população. Não existe. A paróquia que eu atendo tem mais de 3.000 quilômetros. Eu sei que tem óbito de câncer, mas não conheço leucemia. Eu vou do lado de Brejinho dos Ametistas, onde tem, por exemplo, garimpo. Eu sei que tem óbito de câncer, mas eu não conheço casos de leucemia. Os casos de leucemia são localizados de Caetité para as comunidades do entorno da mina de urânio. A gente trabalha numa usina, a gente sempre comenta isso lá, é uma usina sucateada. Outra empresa não dá importância para essa questão de segurança. Nós não temos assim informações específicas, não é previamente assim, divulgado para a população o dia que ocorre o transporte. Até mesmo porque é uma situação, segundo a própria empresa nos informou, de segurança nacional. É uma empresa de segurança nacional e não pode ser previamente assim, divulgado, né? Mas a carga, ela é totalmente acompanhada, tem um comboio federal que acompanha a carga e a empresa, segundo informações da empresa, todas as medidas de segurança são adotadas. Eles pegaram um material armazenado há 30 anos dentro do depósito da Marinha em Iperó, trouxeram tambores totalmente deteriorados, tinham tambores dentro de saco plástico, para você ter ideia como estava a condição, e acharam que iam aspirar isso de um tambor e jogar no outro e que não ia ter problema nenhum. Aí não contaram com a quantidade de poeira que ia fazer, poeira de urânio, né? Foi muita poeira mesmo. Como o material estava muito incrustado, então teve que se bater no tambor com marretas para descolar esse material e chegou um ponto que ficou muito devagar, não tinha como fazer. O urânio é muito denso, é pesado, é complicado para se trabalhar. O engenheiro de Poços de Caldas, o que ele fez foi um ato criminoso. Ele pegou esse pessoal terceirizado, que não era daqui, que era de Poços de Caldas e Buena, colocou esse pessoal para pegar os tambores com o material de Iperó, derramar no chão. Eles viraram esses tambores no chão da área, aí bateram com marretas e pás no fundo do tambor para descolar. Derramou o material no chão, depois pegava de pá e enchia os outros tambores. A quantidade de poeira foi tão grande que sujou a parede, sujou as lâmpadas da área, sujou tudo. E para diminuir a poeira dentro da área, ele abriu os portões. Joga a poeira toda para fora. Quem está lá fora respira urânio, não tem problema. Como ele diz, eu trabalhei com urânio a vida toda, nunca tive problema nenhum. Ele fez isso. E não foi feito só nesse horário, ele fez isso de madrugada, fez isso. Estimulou o pessoal a competir entre si, ofereceu churrasco para quem produzisse mais, deu caixa de cerveja para o grupo que conseguisse entamborar mais urânio. Então, né, o ato para mim, eu não me importo de citar por isso, para mim foi um ato criminoso. O cara, para mim, cometeu um crime. Hoje nós não temos acompanhamento do transporte desta carga. Em situações de desastre, provavelmente teremos que acionar os demais níveis, né, da federação, a Bahia, que é o nosso estado,
ou até mesmo o Ministério da Saúde. Porque não temos conhecimento específico de quais as medidas a serem adotadas numa situação de desastre. Eu gostaria de saber a possibilidade de nós visitarmos as instalações da INB. Geralmente as visitas têm que ser solicitadas com certa antecedência. Então, no dia 23, vocês também no dia 25. É porque assim, nós queremos fazer esse trabalho, a gente já vai voltar no dia 26, então... Mas eu sei Qual a real necessidade de produção de energia nuclear no país? Na verdade, o projeto de mineração de urânio está associado não apenas à usina nuclear de Angra dos Reis, mas a uma ideia de que o Brasil, potência e o desenvolvimento econômico e geopolítico internacional, ele demanda também uma posição de domínio da tecnologia nuclear. Em Caetité nós temos a única indústria e mineração de urânio em operação no Brasil. Muitos países estão revendo e estão readequando para matrizes mais sustentáveis de produção de energia os seus programas e abandonando no médio prazo a produção de energia nuclear. A instalação da mina trouxe para Caetité muitos prejuízos e muito sofrimento, especialmente para aquelas comunidades, cerca de 6.000 pessoas que vivem diretamente afetadas pelos impactos que a mineradora trouxe para a nossa região. A energia nuclear, ela não foi no passado e não é no presente e não parece que será no futuro importante do ponto de vista da geração de eletricidade no país, tampouco com relação à matriz energética ou matriz de energia primária. A matriz de energia primária significa o conjunto da produção de energia, não apenas para a eletricidade. E não entendemos por que as autoridades, principalmente do setor nuclear, continuam fazendo um discurso de que a atividade nuclear, que a gente sabe que os riscos associados a essa atividade, uma atividade de alto perigo, uma atividade insegura, então a gente não entende por que essas autoridades continuam insistindo num discurso de que a mineração e o beneficiamento de urânio que ocorre lá em Caetité não traz nenhum dano, não traz nenhum prejuízo nem para as populações, nem para o meio ambiente. Então, concretamente, se a gente for pensar a energia nuclear, ela representa menos de 2%, ou cerca de 2% da eletricidade produzida no país e menos de 1% da matriz energética brasileira. O relatório da plataforma DESCA Brasil de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais é o último estudo feito em Caetité, porque essa situação de tragédia em Caetité ela já está amplamente relatada, com detalhes em vários relatórios oficiais, inclusive, da própria Câmara dos Deputados, que em 2006 fez um relatório sobre fiscalização e segurança nuclear no Brasil. O caso específico de Caetité, segundo denúncias do Sindicato de Trabalhadores, segundo denúncias de organizações comunitárias locais, é um caso emblemático porque ao longo do seu funcionamento, desde 2000, uma série de denúncias sobre acidentes
e derramamentos de materiais contaminados, radioativos, existem praticamente desde o início da operação da mina. E Caetité é um capítulo triste, porque é um exemplo do caos que é o setor nuclear brasileiro em relação a essa prioridade para a segurança do programa nuclear, enquanto deixa as populações no completo abandono e tentam manter essas populações ignorantes em relação aos riscos e aos perigos que são inerentes da exploração da tecnologia nuclear. Além disso, existem várias situações de risco ocupacional. A saúde dos trabalhadores pode ser muito afetada e no caso de Caetité, como em várias outras empresas com esse tipo de característica, a situação se torna ainda mais grave diante de trabalhadores terceirizados cuja forma de gestão, de cuidado são diferenciados em relação aos trabalhadores diretos do quadro da empresa. Então assim, a gente costuma dizer o que a gente entende, que o poder nuclear é um poder que se situa acima do Estado. Eles estão acima das leis. Eles têm regras próprias de funcionamento. Então você tem no Brasil uma Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão que regula, que fiscaliza, que executa a política nuclear brasileira, e esse mesmo órgão é fiscalizador dessas atividades. Existem denúncias que um pouco são compatíveis com essa ideia de que a mineração de urânio está muito ligada ainda a uma cultura muito autoritária e fortemente ainda militarizada que precisa ser modificada numa sociedade democrática. Eu diria que essa é uma questão central para se repensar a mineração de urânio e em sua articulação com o direito à informação, à cidadania e à democracia no país. A Comissão Nacional de Energia Nuclear é responsável pela autorização e pela fiscalização de todas as atividades radiológicas e nucleares no Brasil. E o que acontece? Essa comissão é a proprietária e fiscal da Indústrias Nucleares do Brasil, que é a empresa que é responsável pela exploração de urânio em Caetité. Então, como que a gente vai acreditar e admitir que uma empresa que é fiscalizada pela sua própria proprietária vai estar cumprindo as leis? E a gente tem vários relatos, vários documentos já comprovando que a indústria nuclear do Brasil não respeita as regras da própria CNEM, que também não respeita as suas próprias regras. É preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer, é preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer, é preciso não ter medo, é preciso ter coragem, é preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer, é preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer, é preciso não ter medo, é preciso. Eu espero que não realizem o projeto Santa Quitéria, que não se realize. É um projeto que talvez faz 20 anos tinha algum sentido, faz 20 anos, mas hoje em dia não tem nenhum sentido. Então também não precisamos, depois de Fukushima, não precisamos de usinas nucleares. Brasileiro no Japão quer se organizar, os que não têm opção para o Brasil quer voltar, a fim de ter um contato com os seus familiares, só por causa do impacto das usinas nucleares.
aqui é a nascente do rio Gruaíras, o braço do rio, porque ele tem duas nascentes, né? Uma que nasce na divisa com Boa Viagem, Monsenhor Tabosa, e esse daqui é que é chamada Serra do Céu, que é um dos afluentes do rio Gruaíras, né? Aquilo ali é as amostras que eles tiraram de dentro da galeria, os sacos de amostra que eles tiram de dentro para levar para... Leva não sei para onde é, não sei se é para Bahia ou para onde é. Caso venha chover logo ou no próximo ano, esse material, se não for tirado imediatamente, ele vai lavar e vai desembocar no rio. Aqui a gente está vendo o rio bem próximo, que é a nascente do rio Gruaíras, que tem um percurso em média de mais de 60 quilômetros, que vai abastecer o açude de São Queiroz, que é o açude que abastece a cidade de Santa Quitéria, outros distritos importantes. E vai cortar todas as comunidades no qual, onde ele atravessa, o percurso dele. Agora, né? Se ela um dia for explorada, aí a gente está pensando que aí vai fazer, pessoal, o ar que ela solta, né, a poluição dela que sai no ar, que atingir aqui muito longe. Então, essa área que a gente vê, essa serra, é onde está concentrada a maior quantidade do minério. Daqui para Santa Quitéria, a poluição dela é grande, que ela sai aqui o ar. Aí as águas, principalmente as águas logo nossas ali. Nós que moramos aqui mais perto, as águas nós não vamos poder beber mais dela, porque aí fica tudo poluído, até o trabalho nosso, a agricultura, por exemplo assim, o feijão, o milho, que nós plantamos uma fruta, uma coisa, fica tudo poluído, porque do jeito que o homem contou, o homem que mora lá em Caetité contou, aí eu acho que não fica bom mesmo não. Essa pedrinha que vocês estão vendo aqui, essa pedrinha vermelha que tem aqui, é onde ela passa, onde tem essa pedrinha vermelha tem a urânio. Há anos atrás a gente não sabia muita coisa não. Nasci e criei aqui da agricultura. Toda essa área que a gente vê aqui é a área pertencente à INB. Inclusive esse açude pertence à INB. No caso eu sei que pode trazer muitos malefícios, né? Como o impacto do ambiente, do meio ambiente, do solo, do ar. A saúde das pessoas, que aqui agora já teve muita gente que deu câncer. Aí já vi muitos deles dizendo que pode ser por causa da mina, né? Aqui mesmo tinha uma mulherzinha que morava ali, foi operada, foi do câncer, ela fica cansada de dizer que pode ter sido, né? Morar pertinho, pode ter sido. Toda essa área que a gente vê aqui corre o risco de desaparecer devido à exploração do minério. A história da mina tá crescendo, tem muita gente querendo se empregar. As entidades, a igreja dizendo que o minério pode nos prejudicar. A história da mina tá crescendo, tem muita gente querendo se empregar. As entidades, a igreja dizendo que o minério pode nos prejudicar. O melhor que a gente faz é ir se organizando, fazer um mutirão de paz, uns aos outros ajudando.
Nossa vida ameaçada também precisa viver. Se a mina for explorada, muita gente vai morrer. A história da mina tá crescendo, tem muita gente querendo se empregar. As entidades e a igreja dizendo que o minério pode nos prejudicar. Essa terra, apesar da gente ver assim seca, mas a gente identificou possibilidades de se produzir alternativas de conversa com semiárido. A produção aqui nós temos a agricultura, que é o milho, feijão, a mamona. É da onde a gente tira as coisas e tudo tem valor, né, para a gente vender. Aqui tem todo tipo de animais do mato, né? Tem o catitu, tem a onça, tem o gato, tem a raposa, tem a cobra. Tem vários tipos de coisa. Passarinho tem o cancão, tem a juriti, tem o galo campino, tem, deixa eu ver mais, sem-açúcar. E na realidade aqui nós tudo produzimos, que a terra aqui é boa, produz de um tudo mesmo aqui que a gente plantar. As águas aqui também é boa pra gente usar, lavar a roupa. Que aqui todo mundo é criador, né? E nem só aqui no Alegre o pessoal cria, como também daqui até Sobral todo mundo é criador, né? Tem fazendas de gado, que também tem peixe nos açudes, que isso pode acabar. A água boa do pessoal beber pode acabar, né? Como naquele açude ali do Esqueróis, que lá em São Damião, né? Lá perto de Santa Quitéria. Ele embartece São Damião, embartece Santa Quitéria, Guaíras. E também vem de lá para cá, embartecendo. Quando chove aqui, que tem aqueles invernos pesados que desce as primeiras cheias, menino, mas aqui esse rio é rico de peixe. Vocês estão vendo aqui um clima bom, e a gente está sossegado. A gente pode perder a maneira da gente viver aqui, porque a gente pode ver que aqui é uma família. Todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Então, se por acaso vier ser explorada a mina, a gente pode perder isso aqui dentro da nossa região. Eu conheço o meu vizinho, o vizinho me conhece. E se essa mina for explorada aí, tudo que nós temos aqui não tem mais produção, não tem mais valor. Porque deixa de onde é? Gelado e perto da Minas. Ninguém quer porque está contaminado. O que a gente acha se essa mina de Itatá vier a ser explorada aqui é que vai trazer muitas incomodações para nossas famílias, né? Isso é uma destruição muito grande, tanto com nós, ser humano, como também nos animais, que pode acabar com tudo na nossa região. É importante entender que a agricultura camponesa ela é responsável pela grande quantidade dos alimentos que compõem a mesa do brasileiro e da brasileira, né? A base da nossa alimentação. É um modelo que recebe pouco investimento, mas que dá uma grande resposta para a população brasileira. Infelizmente, o governo não toma nenhuma providência em relação a essa história da convivência com o semiárido, que seria uma das possibilidades para as famílias da comunidade viverem bem, né? Que seria investir, né, no campesinato. E se investe 700 milhões para poder extrair urânio e fosfato aqui da região, né? Os últimos dados foram 16 bilhões de reais para a agricultura camponesa, comparado a 107 bilhões da agricultura do agronegócio. Porque, infelizmente, a radiação que pode vir da mina de Itatá, que está logo aqui, pro lado do vento que vem para cá, ela pode causar um desafio muito grande para essa produção que as pessoas fazem. Se nós compararmos os dados, né, do outro sistema, que é o sistema do agronegócio, que são as empresas, que têm sua produção com foco na exportação, né, com foco nas commodities, o investimento no campo da agricultura camponesa é muito pequeno. O que as pessoas produzem aqui para a alimentação, ela pode também se extinguir. Como na experiência de Caetité já está assim. Tem várias comunidades ainda desatendidas na questão de água, ou seja, faltando água, enquanto o projeto ele visa beneficiar um empreendimento maior e não a população que mora no entorno tão carente desse benefício tão comum que é a questão da água. As águas que passam na mina, passam aqui também, já descendo, vem por gravidade, né? E passa aqui. E por essa razão se vem contaminando, contamina também o meio ambiente e perde tudo que existe aqui. Inclusive a água da cisterna, que pode, por exemplo, vir alguma radiação
poeira, né, que se sai da mina, que vai para o telhado das casas e que pode ir para dentro da cisterna. Eu estou olhando para o norte. O vento vem diretamente do leste para o oeste. A radioatividade da mina passa aqui porque é justamente no caminho do vento. Em vez de implantar a mina, que eles dizem que vai trazer muito emprego, arrumasse condições para as pessoas viverem no semiárido sem a mina de Itataia. Na minha opinião, eu acharia que devia ser ela ficar guardadinha lá e nós ficar quietinhos aqui no nosso lugarzinho. A gente quer viver a vida da gente em paz. Porque hoje a gente está vivendo uma vida feliz. Eu vim me encontrar. Eu vim me encontrar para a jornada antinuclear. Para a jornada antinuclear. Eu vim me encontrar. Eu vim me encontrar para a jornada antinuclear. Para a jornada antinuclear. Geograficamente, lá a região, ela é praticamente a subsistência da população, né, ela se concentra mais em torno de uma fonte de água, né, que é ali a nascente do Rio Guaíra, ela já justamente no local da mina de Itataia, né. Então, assim, dependendo da quantidade, da contaminação que esse projeto pode trazer, então pode impactar muito nas comunidades que estão no entorno tanto do açude serrótico, mas também no entorno do rio Guaíras. A gente está vivendo um momento assim que é preocupante, porque tem essa expansão, a gente sabe a atividade mineral, ela é uma atividade intensa no território, intensa no uso dos recursos, intensiva no uso da água e intensiva no uso da energia. A articulação antinuclear, que é composta pela Comissão Pastoral da Terra, CPT do Ceará, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o Núcleo Tramas, da Universidade Federal do Ceará e a Caritas Diocesana de Sobral, tem acompanhado as comunidades que estão mais próximas da mina de Itataia, principalmente aquelas que pertencem ao município de Santa Quitéria e pertencem ao município de Itatira. O Núcleo Tramas, da Universidade Federal do Ceará, tem atendido a demandas de algumas comunidades no estado de produção de conhecimento a respeito dos conflitos que elas vêm tendo a partir de projetos de desenvolvimento, chamados de desenvolvimento que vêm chegando e serem postos a essas comunidades. Então nós temos estudado comunidades camponesas, indígenas e povos tradicionais, que todos eles definem o seu modo de vida a partir da relação com o ecossistema. E o que a gente vê é que esses grandes projetos incidem sobre os territórios, gerando profundas transformações da economia ao ambiente, à cultura, e isso é o que a gente conceitua como um processo de desterritorialização. A gente tem clareza que não dá para a gente prescindir do dia para a noite, dos minérios, da energia, é algo que até uma mudança nesse modelo intensivo de uso de recursos é um processo e a gente vislumbra construir transição. Agora, uma coisa que a gente tem muita clareza é que esse debate se dá no plano político. Não é um debate técnico, você não resolve a questão dos impactos desse modelo intensivo com tecnologia, por exemplo. Importante entender que a mina ela está situada num triângulo. Então, quando a articulação antinuclear ela foi constituída, a gente tinha uma ideia de que o município atingido diretamente seria Santa Quitéria. Depois, com a visita às comunidades, com outras atividades e seminários, nós percebemos que a mina também está muito próximo do município de Itatira, está muito próximo do município de Madalena. Então, outras comunidades foram se inserindo também no processo, outros atores chegaram para participar também. Tem muitas comunidades de reforma agrária, né? Muitas comunidades, pequenas comunidades rurais, né? Também cidades que são beneficiadas com a água do açude serrótico, como Taperoaba, que é em Sobral, Bilheiro, em Sobral, e muitas outras comunidades que no município de Santa Quitéria também. O nosso debate sobre alternativas
passa pelo debate da justiça ambiental. O que isso significa? Passa pelo debate da garantia de que, primeiro, se tenha proteção equânime aos impactos desse modelo como um todo. A gente demanda que esse modelo de hoje de exploração dos recursos naturais, primeiro, ele modifique a forma como se dá a distribuição dos impactos ambientais, né? Então, a primeira premissa nossa é que qualquer processo de produção de energia, de uso dos recursos, teria de levar em conta que nenhum grupo pode ser impactado de maneira desigual por esse processo, seja ele qual for. E o segundo, que é consequência disso também, é garantir participação real dos grupos sobre o uso dos recursos naturais de seus territórios. No caso aqui da mineração de urânio, a gente pode observar que as comunidades do entorno da mineração estão instaladas ali há várias décadas e que elas têm um modo de vida profundamente relacionado com o ecossistema. E na medida em que esse ecossistema vai ser alterado pelo urânio, então todo esse modo de vida vai ser comprometido, a economia das famílias, a segurança alimentar delas e, muito especialmente, as condições de saúde, de adoecimento e morte. Os impactos eles são diversos, de todos os níveis para aquelas comunidades diretamente, mas também não dá para a gente mensurar, vai ser somente comunidades que estão a 30 km, a 40 km que vão ser impactadas. Porque a mina também está numa região onde nascem rios que banham 3 bacias hidrográficas. A bacia do Curu, do Coreaú e do Banabuiú. Então até onde chegam essas águas poderão chegar os impactos também para a saúde e para o modo de vida das populações que dependem desses recursos naturais para viver. A definição sobre como deve ser feito isso e para que deve ser feito, para que a exploração mineral, para que a produção de energia, é que tem que ser o centro do debate. A gente vai conseguir mudar esse modelo de desenvolvimento não é encontrando uma alternativa de economizar recursos. Parar essa demanda crescente passa por um debate político do que queremos, o que vamos priorizar em termos de uso da energia e de uso do minério. Para quê? Para quem? Tem que conhecer mais a realidade, né? Para poder interferir nela, assim. Acho que e aí cabe nessa interferência ter a sensibilidade humana, né? Principalmente quando se fala em emancipar, né? Mas principalmente o ser humano, não é emancipar grandes projetos para dizer, né, que está crescendo na questão econômica, mas que sabendo que a relação social e ambiental está se prejudicando em cima desse projeto, né? Que o Estado promoveu para iniciar o processo de ativação da mina de Tataia. A empresa que ganhou, que é a empresa Galvani, iniciou um processo de licenciamento ambiental na SEMASSE, que é um órgão estadual, informando que seria um processo de produção separado, porque em Tataia, geralmente o urânio ele é um minério que está associado a outro minério. E lá em Tataia é associado ao fosfato, que tem um valor econômico de produção para fertilizantes, para ração. Então, o interesse econômico na produção do fosfato tem muito a ver com a expansão do agronegócio. Isso foi aprovado aqui em nível estadual de forma completamente irregular, a mineração com a justificativa de que seria uma mineração de produtos agroquímicos, exatamente totalmente desvirtuada do real objetivo da mineração, que era o urânio. Então, lá na licença do COEMA, colocava o urânio só como um subproduto a ser armazenado, No entanto, a Constituição Federal é muito clara que qualquer licenciamento que envolva material radioativo tem que ser da União. Aí o Ministério Público Federal entrou com a ação para anular as licenças dadas pelo COEMA, que no caso foi a licença prévia e a licença de instalação. Uma ação que foi proposta em 2005, mais ou menos, em virtude de interesse de haver exploração de minérios, fosfato e urânio por parte das indústrias nucleares brasileiras. Na época foi
Uma das defesas do empreendedor no curso da ação, que foi julgada já, era dizer que a atividade do urânio era irrisória. Na verdade, havia o interesse da exploração do fosfato. E também sustentar uma possível cisão no processo de licenciamento ambiental. Se fosse o caso, uma parte pela SEMAS e outra pelo IBAMA, de respeito ao urânio. As fases do licenciamento ambiental federal, ela começa pela elaboração de um termo de referência que definirá o conteúdo dos estudos ambientais, as audiências públicas, a emissão da licença prévia, que ela ainda não permite a construção propriamente do empreendimento, mas ela define a viabilidade do empreendimento. Posteriormente, são elaborados os programas ambientais por parte do empreendedor. Se aprovados, é emitida a licença de instalação, em que é possível efetivamente a construção do empreendimento. E concluída a instalação, cumpridas as condicionantes previstas em licenças, é emitida a licença de operação do empreendimento. Isso vale não só para a mineração de urânio, mas para vários outros empreendimentos passíveis de licenciamento. Um novo processo de licenciamento foi iniciado, dessa vez junto ao IBAMA. Há mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, saiu no jornal que foi feita uma reunião nacional entre o governo do estado, representantes das empresas, o representante do governo federal, para pensar termos de referência desse processo de licenciamento. Inclusive, o pedido de licenciamento foi publicado no Jornal do Comércio de Pernambuco, né? E eu coloquei para eles que evidenciava uma má-fé da empresa, porque o licenciamento no Ceará tem que ser publicado no Jornal do Ceará, não no Jornal do Comércio. Então, várias falhas ocorreram e o Ministério Público então propôs essa ação. Ela foi julgada procedente já. Houve a recurso de apelação e também, mais uma vez, foi confirmada a sentença. Então, ela está julgada, o empreendedor realmente não pode mais obter o licenciamento perante a SEMAS. Hoje, o empreendimento ele já teve o termo de referência para a elaboração dos estudos elaborado, e o empreendedor está em campo, em escritório, coletando os dados e elaborando os estudos ambientais, que ainda não foram apresentados no IBAMA. O IBAMA está aguardando que os estudos sejam apresentados para verificar a compatibilidade dos estudos com o termo de referência. Estando compatível, haveria a realização de audiências públicas. O IBAMA não emite nenhum parecer favorável, nenhuma licença antes de escutar a população nas audiências públicas. Não só a população, mas as diversas entidades civis, normalmente contam com a presença do Ministério Público e representantes das mais diversas entidades. Por ser uma das questões mais sérias que acho que o Ceará tem enfrentado, e por essa invisibilidade dessa questão, né, que isso não está na mídia, não está discutido nos jornais, está se desenrolando aí há 4 anos, eu coloquei como uma moção para levar ao CONAMA. E foi muito interessante a resposta, porque o IBAMA fez um relatório de 20 páginas, trazendo todo o histórico e, de certa forma, até denunciando toda a irregularidade desse processo de licenciamento de forma até oficial, porque foi o próprio IBAMA que produziu o documento. A atividade de urânio é uma atividade altamente perigosa da nossa saúde. Por mais que siga as cautelas de um procedimento de licenciamento, é uma atividade que gera impactos fora do comum. Requer maior cuidado porque pode gerar realmente graves riscos à população que circunda a região. Então é necessária uma cautela adicional ao empreendedor no trato desses materiais e dos rejeitos que serão gerados. É uma questão muito delicada, que precisa um cuidado redobrado e principalmente uma reflexão sobre se essa é a matriz energética que a gente quer, né? O Ceará é rico em tantas outras formas de energia, por que essa escolha?
O melhor que a gente faz é ir se organizando, fazer um mutirão de paz, uns aos outros ajudando. Nossa vida ameaçada também precisa viver. Se a mina for explorada, muita gente vai morrer. E que seja realmente discutido quem é que vai ser beneficiado e quem é que vai ter o custo disso. Acho que isso tem que ser transparente num processo de licenciamento no IARIMA, e isso não está claro até agora, isso não está sendo discutido. O processo de licenciamento não costuma ser um processo rápido e ele tem todo um rito para seguir, né? E eu não acredito que qualquer rito vá ser burlado para que seja respeitado um cronograma que foi colocado na mídia. Nós estaremos atentos a essa questão, acompanhando cada um dos passos desse procedimento, verificando se há falhas. Nós estudaremos uma forma de atuar, ação conjunta com outras unidades no país, uma forma a haver um pronunciamento nacional do Ministério Público com relação à exploração da energia nuclear, já que não diz respeito especificamente ao Estado do Ceará, mas também, de uma forma geral, ao país, né? Então nós estaremos tratando de uma forma uniforme o Ministério Público e acompanhando atentamente essa questão. A exploração de urânio e o caminho da energia nuclear está completamente fora de moda. Então quem pensava que essa mineração iria ser implantada sem problema nenhum, sem reação nenhuma, sem resistência nenhuma, vai comprovar que é o contrário. Prestemos atenção no número de empregos que vai ser gerado, na qualidade desse emprego, nas condições de trabalho que esses trabalhadores vão ter, porque aí você vai preocupar não só com o urânio, mas também com as poeiras, com a dinamite, com as explosões, com o ruído, com o soterramento. A gente só vai conseguir garantir processos sustentáveis garantindo democracia. Esse é o ponto de partida, assim. É fundamental garantir participação de fato dos grupos, porque isso muda a correlação de força no debate político e, portanto, abre de fato caminhos para uma transição. A alternativa a esse modelo só se dá no campo da política e no campo da garantia de equidade de participação. E deixar o recado para as comunidades é de montar um movimento que tenha princípios e objetivos, né, comuns, né, que desague em mobilizações concretas, né, que desague aí em ações que impactou e contra, né, esse projeto, e pautado, acima de tudo, na necessidade de projetos que, de fato, garantam a soberania alimentar das comunidades rurais, também dos povos da cidade, né, que seja pautado na necessidade do povo daquela região. Né? Principalmente para a Dilma, vou mandar um recado. Ela tenha juízo, que se ela entrou na presidência, foi para assumir a responsabilidade do nosso país, ela tem mais é que assumir com dignidade e respeito, não explorando minas ricas. E nós que somos pobres, nós também temos nossos direitos de poder morar, nós ter nossas casas próprias, ter água para beber, ter direito de criar, ter direito de nós ter nossa alimentação saudável. O recado que a gente deixa da articulação antinuclear do Ceará para o governo é que, em vez dele implantar a mina, que ele invista aqui na produção camponesa das famílias da região de Santa Quitéria, que está em torno da mina, né? Nós temos nossos filhos, né? Aí vem os netos, vem os bisnetos, vem os tataranetos, né? Tudo isso aí a gente deve se preocupar logo, mas tem gente que não está enxergando, é só a convivência dele mesmo ali, né? Para nosso município crescer, que nem nós sabemos, é a educação e o trabalho. Tem outras formas de nós crescer como pessoa e nosso município ser reconhecido, né? Sem precisar explorar a mina e afetar várias pessoas. A usina nuclear esquenta a água. Temos que ter minério tão mortífero para esquentar a água, para fazer energia? Não. Se a gente for ver o que aconteceu com Poços de Caldas, em Minas Gerais, já existem estudos que mostram o aumento de incidência justamente dos casos de câncer esperados por esse tipo de radiação ocorrida na mineração de urânio. Isso provavelmente irá ocorrer, se já não está acontecendo efetivamente, em Caetité, e possivelmente também irá acontecer em Santa Quitéria, principalmente se o projeto vier à frente e
andar de uma forma autoritária, com poucos debates e pouca participação cidadã das comunidades que serão justamente as mais afetadas. Então, que o Ceará contribua com a sua luta para que a gente consiga abrir essa caixa preta do setor nuclear brasileiro, abrir as cortinas da desinformação, para que vocês possam tomar uma posição consciente e definir se querem ou não enfrentar essa tragédia que é a convivência com uma atividade nuclear, uma atividade atômica. Eu acho vocês assim, que vocês têm que levar pro pessoal do sei lá, que a barra é pesada. O recado que eu dou para vocês, que vocês a vigia se faz assim uma força com Deus e tudo, para ver se esse pessoal não entra lá. Para vocês não vender a terra de vocês, para ver se vocês não entram. Porque se vocês não vender, eles não vão entrar, acho que eles não vão entrar lá de bobeira não. E se eles começarem a entrar, vocês podem fazer protesto. Então a gente tem a oportunidade de consertar um monte de coisas que aqui está errado. Então por isso eu estou aqui. Eu acho que a minha contribuição vai ser essa, de esclarecer o que a empresa está fazendo errado, como ela age e mostrar. São essas pessoas que vão chegar aqui dando tapinha nas costas, são eles que vão chegar aqui prometendo mundos e fundos, e prometem. E o pessoal de Santa Quitéria que, diante do sofrimento do povo de Caetité e de tanta insegurança e da falta de cumprimento da legislação ambiental e trabalhista por parte da empresa e pela desinformação, pense duas vezes antes de aceitar esse negócio. Vai complicar a vida deles. Quem vem de fora tem o privilégio de gritar alto, e quem é proprietário tem que só pensar e não falar. Então Deus que abençoe vocês que são de lá, que não aconteça isso que está acontecendo por os caetitenses. Se a gente pudesse impedir, né, que tivesse exploração em qualquer lugar do mundo, era a única solução. O urânio não deveria explorar, deveria deixar quietinho lá no solo, porque só traz sofrimento para as famílias. Thank you.